Pai Senhor Jesus, boa noite a todos. Amém, boa noite. Glória a Deus. Deus é bom, por isso estamos aqui nessa noite para louvar e agradecer o nome dEle, para dizer que Ele é bom, para dizer que Ele é santo, para dizer que Ele é amado, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Eu tenho uma palavra aqui hoje para dividir com os irmãos. Estava conversando com o Lu ali fora e ele também estava com uma palavra no coração ali ardendo e a gente querendo saber quem, Deus ia encaminhar para essa noite trazer essa mensagem. Mas o Senhor, Ele é bom e está em concordância, aquilo que o Espírito Santo estava ali ministrando no nosso coração. A palavra que eu quero dividir com os irmãos se encontra em Mateus, no capítulo 5. Mateus capítulo 5, estamos chegando lá na leitura, amanhã, quinto dia. Vamos meditar um pouquinho aqui sobre os primeiros versículos desse evangelho. E o Senhor aqui, nesses primeiros versículos, Ele vai falar sobre algo importante, a qual a gente tem que tratar nesse tempo de tanta angústia, de tanto sofrimento, de tanto lamento, de tantas dores, que às vezes até acaba refletindo nas nossas vidas, na vida dos cristãos. A gente sabe que a vida não é um mar de rosas. Jesus disse que no mundo teríamos aflição, mas que poderíamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Mas Ele fala que a gente foi chamado para uma vida abundante, que a gente sim poderia ter felicidade, ter alegria ainda aqui na terra, nessa vida, que a gente não iria entrar no reino somente por meio de dificuldades e aflições, como na igreja primitiva testemunhou tanta perseguição dos primeiros cristãos. Muitos morreram e muitos poderiam questionar já naquela época, mas que promessa é essa? Que recompensa nós temos aqui nessa vida de buscar esse Cristo? Que felicidade, que consolo a gente pode achar aqui nessa vida? E a gente vê que tem muito consolo, Paulo, ele fala isso na carta de Filipenses. Há em Cristo alguma consolação, há em Cristo alguma esperança. Ele faz esse questionamento para a igreja e sabemos que há sim em Cristo. Só que muitas das vezes não enxergamos isso. Por quê? Porque tentamos ainda enxergar todas as coisas pela ótica comum, pela ótica humana, pela ótica desse mundo. Já falamos algumas vezes que há coisas na Bíblia que a definição a qual o mundo dá é diferente daquela que a palavra de Deus nos apresenta. A definição de amor, a definição de paz. Cristo fala sobre uma paz que excede todo o entendimento, A paz do mundo é a ausência de conflito. A paz do mundo é ter tranquilidade, e sabemos que em Cristo, a paz de Cristo é uma paz que temos mesmo em meio a tempestades e a tribulação. Ele diz, falo essas coisas quando ele vai caminhando para a cruz, a qual ele fala da sua morte, a qual ele fala dos sofrimentos que ele iria sofrer. Ele, no final depois que ele fala tudo isso, ele fala para os discípulos: eu falo tudo isso para que em mim tenhais paz. Eu estou avisando antes de acontecer para vocês, para que em mim tenhais paz. Porque no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Quer dizer, a paz que nós temos é em Cristo. Não é a paz como o mundo dá. Sabemos também que o amor a qual ele fala é um amor que excede todo o entendimento. É um amor que às vezes a mente humana não pode compreender. Como um Deus pegou homens, pessoas que se fizeram inimigas dele e decidiu encarnar e morrer por essas vidas, sofrendo na mão deles,
para poder salvá-los, para poder torná-los de inimigo filhos. É esse amor a qual foi cantado aqui, é um amor incompreensível, é um amor incondicional. E da mesma forma, a felicidade, ela também não cabe na definição que a gente tem terrena desse mundo. Porque a definição de felicidade, a qual eu dei uma pesquisada rápida ali no Google, a felicidade na definição filosófica, ela fala de satisfação de desejos, que traz tranquilidade, que traz contentamento e bem-estar. Então, estar feliz no mundo é satisfazer todos os seus desejos. Estar feliz no mundo é você estar plenamente tranquilo, estar contente, estar bem. Isso é a definição de felicidade lá fora. Só que a gente vai ver que quando o Sermão da Montanha começa a falar de felicidade, é uma felicidade que não vai caber nessa definição. A gente vê aí em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3, vai dizer assim: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino de Deus é delas. Então, como que uma pessoa que sabe que é pobre pode ser feliz? Porque pobreza não traz a satisfação dos seus desejos. Pobreza, na verdade, é a falta daquilo que pode satisfazer os seus desejos. E a satisfação dos desejos vem por ter. Então já não cabe nessa definição a qual o mundo dá de felicidade. E muitas das vezes nós cristãos nos entristecemos, vivemos em lamento, vivemos em choro, porque ainda estamos vivendo, procurando ter essa definição que o mundo dá de felicidade. E podemos até aproveitar essa definição que o mundo dá de felicidade para questionarmos se felicidade é satisfação dos desejos e tranquilidade e contentamento. Aonde que estão os nossos desejos? Aonde que está o meu desejo? Qual é o desejo da minha alma? A qual a gente vê o salmista tantas vezes falando. Qual é o desejo da minha alma que não me deixa ser feliz nesse mundo? Se o meu desejo, o desejo da minha alma, o amado da minha alma, aquilo que eu anseio verdadeiramente, é o meu Senhor e Cristo, é a vida eterna, é o reino de Deus, já há motivo para você estar feliz de acordo com a definição do reino. Se o que traz tranquilidade para o seu coração e paz não são as circunstâncias, mas na verdade é o próprio Cristo que traz a paz que excede todo entendimento, a qual fala que quando você está ansioso e inquieto, você pode lançar sobre Ele as suas inquietações, as suas necessidades, as suas ansiedades, e a promessa é que quando você fizer isso, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Ele vai trazer tranquilidade para a sua mente e para o seu coração. Então, se é em Cristo que está a minha tranquilidade, eu já tenho motivo para estar feliz nesse mundo, mesmo que as circunstâncias não estejam de acordo com aquilo que eu quero. Mesmo que aos olhos humanos as circunstâncias não estejam se movendo de uma forma favorável, como o mundo vê. Porque muitas das vezes o mundo vê um cristão tendo falta em algum momento, passando por uma provação, passando por uma dificuldade, e pergunta: aonde está o teu Deus? Será que você pode responder como um salmista? Meu Deus, Ele está lá no trono, assentado. Minha alma pode estar tranquila e sossegada, porque a minha esperança, a minha tranquilidade, o meu contentamento, os meus desejos se debruçam sobre Ele. Então, podemos aproveitar essa definição de felicidade. Se é satisfação de desejo, se é tranquilidade, se é contentamento, você tem todas essas coisas em Cristo. Se você tiver todas essas coisas em Cristo, não importa se as circunstâncias não vão bem,
Não importa se externamente você não tem todas as coisas que as pessoas desejam ter, porque você entende que Cristo é suficiente. E como Paulo, você vai dizer: a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Paulo diz: aprendi a estar contente, aprendi a ter contentamento em toda e qualquer circunstância, tendo em abundância e padecendo necessidade. Paulo entendeu o que é ter felicidade de acordo com a definição do reino. É você estar contente em toda e qualquer circunstância. Mas isso é aprendido, porque ele fala: aprendi. Não é algo instantâneo, não é algo que quando você se converte, você já automaticamente vai ver e vai praticar isso. Mas é algo que você tem que buscar, tem que desenvolver de acordo com o que você caminha com Cristo. Então, o primeiro versículo fala sobre ser feliz, né? Podemos definir esses versículos como alguns passos para o cristão ser feliz, de acordo com a definição do reino de Deus, não de acordo com a definição dessa terra. Então, o primeiro passo para o cristão ser feliz, a qual Cristo dá no Sermão do Monte, é: feliz aqueles que reconhecem que são espiritualmente pobres. Aí está: felizes os pobres de espírito, né? Nessa versão da NTLH, ela traz uma clareza melhor, que é uma linguagem mais contemporânea. Então ele fala: felizes aqueles que reconhecem que são pobres espiritualmente. E aí a gente vê no decorrer da Bíblia alguns exemplos, né? Eu acho que algum dos irmãos já, algum momento na vida, quiseram ajudar algum morador de rua, já quiseram dar algum pão, porque já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com os irmãos. Você tirar lá o pão ou a bolacha, você vai dar, e aquele irmão: não quero. Com arrogância, sabe? Com prepotência, como se não estivesse necessitando realmente de nada. Muitas das vezes, espiritualmente, a gente vê que o mundo age dessa forma. Eles não entendem a gravidade da sua situação, eles não entendem verdadeiramente a sua necessidade. Então, toda aquela ajuda a qual pode ser dada para ela vai ser recusada. E espiritualmente é usado esse exemplo: aquele que reconhece que é pobre de espírito, que reconhece verdadeiramente a sua condição espiritual diante de Deus. E ser pobre de espírito é reconhecer a sua pecaminosidade, é reconhecer que você é pecador, que você é necessitado de graça, de perdão, de misericórdia. Isso é reconhecer que é pobre de espírito. Espiritualmente eu sou necessitado. E a gente vê ali na descrição de Lucas 18, vai dar a demonstração de dois exemplos. Um fariseu que se achava espiritual, que se achava religioso, e um cobrador de impostos. Os dois subiram ao monte para orar. Isso é uma parábola de Jesus. Chegando lá, o fariseu, ele começa a orar para si. A passagem diz: ele ora de si para si. Eu vou ler essa referência, irmãos, porque eu acho que ela é muito rica para mim poder tirar a preciosidade com as minhas palavras. Lucas, capítulo 18, do 9 ao 14, diz assim: Jesus também contou-lhes esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar, um fariseu e o outro era cobrador de imposto. O fariseu ficou de pé e orando sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de imposto. Jejuo 2 vezes por semana e dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de imposto ficou de longe e nem levantou o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus, terminando, disse: eu afirmo a vocês que foi este o homem
e não outro o que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Então, muitas das vezes, a gente vê que não somente o mundo, recusa a graça e a misericórdia que lhe é oferecida, mas muitas das vezes a gente acaba entrando nessa condição de autojustificação, de achar que aquilo que fazemos, aquilo que praticamos para Deus, nos faz alguém mais espiritual e nos faz olhar até mesmo de uma forma julgadora para o nosso próximo, para o nosso irmão, achando que nós somos bons. Mas é importante que o caminho para a felicidade é sempre reconhecer que nós somos pobres. Entramos necessitados da graça, entramos na fé necessitados da misericórdia e da bondade de Deus, e continuaremos até o fim da nossa vida. Não é porque temos anos de igreja, não é porque temos anos na fé, que aprendemos a Bíblia inteira, que agora somos bons, que agora estamos supridos, porque a palavra diz que aquele que está de pé cuide-se para que não caia. Então é uma caminhada onde a felicidade vai vir sobre as nossas vidas quando reconhecemos que do começo ao fim dessa caminhada, até a nossa morte, somos necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Então, você se manter neste lugar de dependência é o primeiro passo para ser feliz, de acordo com a definição do reino de Deus. O salmista mesmo diz no Salmo 40, 16, ele fala: eu sou pobre e necessitado, mas tu, Senhor, cuida de mim. Aqui é um homem rico, é um rei que está falando, cheio de posses. Ele não está falando da sua condição física comum, normal, mas está falando da sua condição espiritual. Salmos 40: eu sou pobre e necessitado, mas tu, Senhor, é quem cuida de mim. E também Paulo vai nessa mesma entoada, porque ele fala: Jesus veio para o mundo. Em 1 Timóteo 1,15, ele fala: Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, do qual eu sou o pior. Isso ele fala depois de muitos tempos já no ministério, tendo abrido várias igrejas, tendo feito várias viagens missionárias, tendo implantado várias igrejas, ensinado muita gente. Ele ainda continua neste mesmo reconhecimento da sua pobreza. Eu sou o pior dos pecadores, eu continuo necessitado e pobre. Então que a gente nunca venha perder essa dependência, nunca venha cair no laço da autossuficiência ou da religiosidade, achando que o que a gente faz é muito grandioso para o Senhor. Porque até mesmo a gente pode cair no laço de pensarmos que já fazemos o suficiente. Senhor, eu já orei 1 hora, tá bom. Eu já li, já tá bom. A gente vai ver que não está bom, porque aqui o próximo, a gente vai ver um dos passos aqui é ter fome e sede. Então, se a gente entra nessa autojustificação, a gente perde a fome e a sede, porque a gente acha que já está satisfeito, que a gente já está farto, já está cheio. O segundo passo aqui, para sermos felizes, de acordo com a definição do reino, é felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Se é na definição do mundo e ver chorando, olha o que? Tristeza. Onde você já vai ver, nossa, que pessoa feliz, a não ser que ela esteja chorando e gargalhando de dar risada, você vai ver que ela não vai estar feliz. Que o choro, ele remete ao que? Ele remete à angústia, à dor, a sofrimento. Então, na definição do mundo, não é alguém que está plenamente satisfeito, não é alguém que está plenamente tranquilo, não é alguém que está plenamente contente, mas é alguém que está angustiado. Mas na definição do reino, ele fala que feliz de verdade é aquele que chora, porque esse será consolado. E a gente vê que realmente a Bíblia ela mostra,
que o nosso choro, se a gente abre a mente e expande para essa definição que o reino nos dá, a gente vai ver que tem propósito o nosso choro. E que o nosso choro ele não é desperdiçado. Porque o choro ele é armazenado. O choro é algo que Deus ele colhe como se fosse uma semente plantada no reino de Deus. Então o seu choro, na verdade, é um semear no reino de Deus. E todo semear tem plantio, tem colheita. Todo semear tem resultado. Então quem chora é feliz, porque vai ter uma grande colheita. E aqui no Salmo 56, 8, vai falar que Ele recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Ele anota todas as minhas lágrimas, Ele recolhe no odre. Ele faz ali uma ilustração como se houvesse um pote, que é um odre. E quando o salmista chora, ele fala: Senhor, o Senhor tem um odre, o Senhor recolhe as minhas lágrimas e anota todas elas. E aí depois do Salmo 126, ele vai falar que aquele que semeia com lágrimas, aquele que vai andando e semeando e chorando, esse voltará com risos de alegria, colhendo a sua novidade. Então o seu choro, ele é colhido pelo Senhor. Toda lágrima que você derrama aos pés do Senhor, ela é colhida e ela é investida no reino e trará um resultado, uma novidade, um plantio a qual você vai colher diante do Senhor, porque o seu choro foi depositado no lugar certo. A gente vai ver em Lucas uma pecadora a qual entrou em um jantar a qual não foi chamada, e ela veio por trás e se abaixou aos pés do Senhor, e fala que ela começou a chorar e molhar os pés do Senhor com o choro, e ela enxugava os pés do Senhor com os cabelos. E ali os discípulos escandalizados, o dono da casa: como pode uma pecadora e você deixar ela tocar os seus pés? E ela ainda usa ali um unguento que ela tinha para ungir os pés de Jesus. Ela chorou, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. E fala que o resultado desse choro foi o perdão de Cristo e a salvação. Porque no final da referência ele fala: vá, mulher, os seus pecados estão perdoados. Glória a Deus. Você está salva. Então o seu choro não é em vão. Você pode agora, a partir de hoje, quando você lembrar dessa passagem, você estiver chorando de agonia aos pés do Senhor, você pode chorar e sorrir. Senhor, eu sei que você não é indiferente com a minha dor, que cada uma dessas lágrimas estão sendo depositadas no teu altar, que isso é um plantio e que o Senhor é poderoso para poder trazer a colheita para a minha vida. Então, deposite as suas lágrimas como semente aos pés do Senhor, para que você venha realmente colher aquilo de bom que Ele tem para te dar. A gente vê também que é uma promessa futura. Ele fala em Apocalipse 21, Ele enxugará dos teus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais dor, e não haverá mais choro. Então aquele que chora hoje aos pés do Senhor tem a promessa de que um dia o Senhor, o próprio Deus, Ele há de enxugar do teu rosto todo o pranto, e que o tempo do choro vai acabar e vai chegar o tempo da alegria, o tempo de você colher todas as lágrimas que você depositou aos pés do Senhor. E o terceiro passo para ser feliz, de acordo com a definição do reino de Deus, é: felizes as pessoas humildes, pois elas receberão o que Deus prometeu. Quando eu leio essa passagem, não tem como eu esquecer, do que diz ali em 1 Pedro, no capítulo 5, diz: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Então, a humildade, é algo que nos aproxima de Deus e nos dá o favor de Deus sobre as nossas vidas. O que é humildade? Humildade não é pensar menos de si.
Humildade não é aquilo que achamos, como as pessoas pensam aí fora, humildezinha a pessoa, pobrinha, né? É tão humilde, né? Você vê, é tão humilde. Não é humilde de pobreza, de falta, de não ter capacidade ou necessidade, de não saber falar, né? Às vezes a pessoa não fala direito, fala, é de uma família humilde, né? Ela é humildezinha. Por quê? Porque tem falta de alguma coisa. Mas ser humilde, na definição da Bíblia, não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Por quê? Porque o próprio Jesus disse em Mateus 11:28, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Será que o meu Jesus não tinha sabedoria, não tinha riqueza, não tinha poder? E ele se considerou humilde e falou, aprendei de mim que sou humilde. Aleluia. Então a humildade a qual Jesus apresenta não é de quem não tem, mas é de alguém que tem, mas que não pensa em si. Não pensa menos de si mesmo, mas pensa pouco em si mesmo, porque ele falou que veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Então a humildade diz em você compartilhar, em você ter capacidade, e dessa capacidade você poder compartilhar, porque você tem em primazia o seu próximo, e não tem você mesmo como prioridade na sua vida. A gente vê aqui em Mateus 11:29, onde Jesus ele dá essa missão: sejam meus seguidores e aprendam de mim. Tenham um coração humilde, assim como eu, na versão NTLH. Então, humildade é o que? É você dar preferência ao seu próximo. Então, feliz é aquele que dá preferência ao seu próximo. Porque a palavra vai dizer que a melhor coisa é você dar do que receber. Você vê que o reino de Deus é tudo ao contrário, né? A gente pensa que o melhor é ganhar no mundo. Mas a palavra de Deus diz que a melhor coisa é dar do que receber. Isso demonstra humildade. E essa humildade, ela te faz alguém feliz de acordo com a definição do reino de Deus. E por último aqui, para fechar, eu peguei só 3 pontos, né? De todos que tem, 4 pontos. Feliz é os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele os deixará completamente satisfeitos. Na versão normal está feliz aqueles que têm sede e fome de justiça, né? Porque esses serão satisfeitos. Nessa versão fala felizes aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Porque o que é justiça? Justiça nada mais é do que a própria vontade de Deus. Deus é justo e tudo aquilo que Ele deseja, tudo aquilo que é a vontade dEle é justiça. Então ele fala, felizes aqueles que têm sede e fome de fazer a vontade de Deus. Então praticar a justiça, fazer a vontade de Deus. E o próprio Jesus ele dá exemplo disso quando ele fala em João 4:32, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então os discípulos ali vieram com alimento para ele estava conversando com a mulher samaritana no poço, e ele fala, não, eu já estou satisfeito. Aí eles perguntaram, será que alguém trouxe comida para ele? Ele fala, não, a minha comida, aquilo que eu tenho fome, aquilo que eu tenho sede, aquilo que me satisfaz, é fazer a vontade daquele que me enviou. E tudo que Cristo faz acaba refletindo como exemplo que impulsiona a vida dos seus seguidores. E Paulo, em Atos 20, ele dá a mesma declaração. O importante é que eu complete a minha missão e que eu faça a vontade daquele que me enviou. Ele usa as mesmas palavras de Jesus para falar qual é a fome, qual é a sede dele. Então, feliz é aquele que tem a sede e a fome de fazer a vontade de Deus.
Quando essas coisas elas fizerem parte da nossa vida, quando essas coisas fizerem parte do desejo do nosso coração, quando verdadeiramente a nossa fome, a nossa sede, o nosso anseio for que Deus seja plenamente reconhecido, obedecido, como diz na oração que a gente vai ver no decorrer do Sermão do Monte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Aí a gente descobre realmente o que é ser feliz. Mas enquanto as nossas definições de felicidade estiver de acordo com o que o mundo apresenta, a gente vai viver constante momentos de tristeza e angústia como o mundo vive. Então que a gente venha mudar a nossa mentalidade. É bom esse propósito da gente estar lendo a Bíblia junto, né? Por quê? Porque a gente serve a Cristo e a gente entrou num reino a qual mal a gente sabe quais são as leis que esse reino apresenta. A gente vive de acordo com o que o mundo apresenta e as definições que o mundo dá constantemente para nós de tantas coisas. Só que na real, a gente procura realmente saber em tudo aquilo que a gente faz, o que a Bíblia apresenta a respeito disso ou daquilo, ou a gente só vive, faz e depois a gente colhe as consequências e tenta consertar. Em Efésios 5, 9, vai falar que o fruto da luz é a justiça. E a justiça é ter sede e fome de fazer a vontade de Deus. E aí ele fala que a gente deve buscar discernir sempre qual é a vontade de Deus. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Não é uma palavra a qual talvez os irmãos estavam esperando hoje. Não é uma palavra avivada, não é uma palavra que vai fazer a gente pular, a gente saltar, a gente sentir arrepio, a gente falar em línguas. Mas o Senhor ele fala de diversas formas, e se a gente estiver atento, a gente recebe a nossa parte. E nessa noite ele decidiu dar para nós, né, esse exemplo da definição do que o reino dele mostra de alegria. E se a gente se atentar nessa definição, não somente aqui, nesse momento que está sendo anunciado, pregada a palavra, mas a gente parar e meditar verdadeiramente nesses versículos. Senhor, como que pode alguém que chora ser feliz? Como que pode alguém que é pobre estar feliz? Como que pode alguém que é perseguido estar feliz? Como que pode? Você tem que questionar, né? A gente tem que questionar e buscar verdadeiramente essa resposta no Senhor, para que Ele possa abrir o nosso entendimento e nos mostrar que a definição do reino de Deus não se encaixa com a definição dessa terra que vivemos. E que a felicidade a gente vai encontrar quando a gente parar de viver como o mundo define e viver como a palavra de Deus define. Amém? Vamos colocar de pé nesse momento? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? A pastora falou para a gente já orar e já encerrar. Amém? A gente já ora e já agradece. Já vamos despedir todo mundo em paz, segurança para os seus lares. Vamos orar para que o Senhor possa fazer que essa palavra frutifique em nosso coração, em nosso entendimento. E que o Senhor venha nos dar fome e sede. Fome e sede. Mais dele, mais vontade de fazer a sua vontade, mais vontade de sentir a sua presença, mais vontade de viver o reino, mais vontade de receber daquilo que vem do alto. Amém? Vamos orar.